Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, hoje com chuva, diga-se de passagem. Vamos aos destaques do programa de hoje. Aliás, só um adendo em relação ao mercado financeiro. Hoje o Ibovespa está em alta, o dólar em queda. Na verdade, as bolsas pelo mundo terminaram o dia em alta hoje, justamente porque houve uma trégua entre as acusações de chineses e americanos na guerra comercial, que ontem fez com que o mercado financeiro caísse no mundo todo. Mas vamos lá. O ministro Paulo Guedes da Economia fala em abismo fiscal com a previdência deficitária atual e a necessidade da reforma. O ministro esteve no Senado hoje justamente para explicar o crédito suplementar que o governo enviou ainda em março, justificando justamente o momento de contas muito ruins para o governo federal. A gente fala disso daqui a pouquinho. O crédito suplementar é de 248 bilhões, justamente para pagar a previdência deficitária a partir já do mês que vem. O setor de serviços recua no mês de março e, claro, chama atenção para os dados que virão em breve em relação ao primeiro trimestre do ano. Já se fala, inclusive, de uma pequena recessão no primeiro trimestre ou, no mínimo, um crescimento muito pequeno em relação ao ano passado. O Tesouro Direto paga amanhã 9 bilhões de reais para justamente as pessoas físicas que compraram títulos do Tesouro lá atrás. Na verdade, o valor é muito maior, mas para as pessoas físicas chega a 9 bilhões. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao Senado hoje na comissão mista explicar as razões da necessidade de suplementação do orçamento deste ano. A situação fiscal deficitária do governo e a necessidade de reformas esses ambos assuntos acabaram tomando completamente o debate primeiramente o discurso do ministro Paulo Guedes e, claro, ali a sessão de perguntas e respostas entre os parlamentares e o ministro. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e traz detalhes dessa ida do ministro Paulo Guedes ao Congresso uma vez mais. Mariana, boa noite, bem-vinda aqui ao cenário. Oi, boa noite, Piotto. Pois é, o ministro veio trazer um quadro, um retrato da economia brasileira e ele foi bastante objetivo, bastante claro e não mediu palavras. Disse que o país está passando por uma situação fiscal extremamente difícil. Nós estamos no 6º ano consecutivo de déficit primário. A previsão de déficit para o ano que vem é de 124 bilhões de reais e aí disse que com esse cenário o governo está tendo, inclusive, dificuldade de cumprir a regra de ouro, né? Que é aquela regra que proíbe que sejam emitidos títulos da dívida pública brasileira para quitar despesas correntes, já que, como você disse, o governo já vai ter dificuldades agora em pagar as despesas previdenciárias. Então, ele disse que a situação do país é extremamente difícil e que não há previsão no curto prazo de isso se resolver de uma hora para outra se as reformas não forem aprovadas, claro, começando pela reforma da Previdência. Ele disse, inclusive, isso, que ele precisa se preocupar primeiro com o que é mais urgente e com o problema que é maior, que é justamente a reforma da Previdência. Vamos acompanhar um trecho, então, do que disse o ministro, né, essa explicação que o ministro deu sobre a situação da economia brasileira. A nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então não adianta achar que nós já estamos fora, que vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte, nós estamos lá no fundo. Agora, está nas mãos da casa nos tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal. E a resposta da economia será rápida. As pessoas dizem, a economia não está respondendo rapidamente. Eu pergunto, respondendo a quê? Você, para responder, você tem que responder alguma coisa. Responder a quê? O que nós fizemos para ela crescer? Nós não aprovamos nada. Não fizemos nada. Como é que ela vai sair crescendo? Só na base da saliva, da expectativa, do sonho? Não. Isso já foi tentado várias vezes. Isso funciona durante um certo tempo e ali na frente colapsa tudo. Nós não vamos fazer isso.
Pois é, e aí o ministro já deu a dica que, além da reforma da Previdência, em seguida vai ser necessário fazer a reforma tributária também. Ele disse que hoje a gente tem uma situação que é a seguinte: de um lado nós temos 300 bilhões de reais em isenções fiscais, de outro, um contencioso na Justiça relacionado a questões tributárias que ultrapassa 1 trilhão de reais. E aí, segundo o ministro, isso prova que quem tem lobby, quem tem condição de vir ao Congresso, consegue isenção de um lado, enquanto de outro lado os impostos estão muito altos e aí as empresas, as pessoas recorrem à justiça para não ter que pagar. Ele disse que a reforma tributária vai ter que resolver essa situação. Com relação ao salário mínimo, o ministro também falou, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também é um dos focos desse debate na CMO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias está prevendo um salário mínimo para o ano que vem de R$ 1.040, que nada mais é que o salário mínimo atual de R$ 998, corrigido pelo INPC. Segundo o ministro, essa ainda não é a política de salário mínimo do governo. Ela é apenas a previsão, uma previsão inicial. Ele disse que o governo vai acompanhar, que a equipe econômica vai acompanhar o dinamismo da economia ao longo desse ano para então formular essa política de salário mínimo. Mas ele lembrou que cada R$1 de salário mínimo impacta em 300 mil nas contas públicas, então que é preciso fazer um equilíbrio aí, porque estados e municípios não conseguem arcar com essa conta. Vamos acompanhar o que ele disse sobre salário mínimo. Por cada R$1 de salário mínimo são 300 milhões. Então, o impacto é devastador sobre as finanças de estados, municípios e da União, embora saibamos que os salários são algo fundamental, principalmente para as classes mais pobres, porque aquilo ali é que empurra também o consumo. É pouco para quem recebe, caro para quem paga e desastroso para o buraco fiscal. Então, por uma atitude de prudência, nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro, de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Se as reformas criam algum espaço fiscal, naturalmente isso pode ser usado lá na frente. Se não fazemos as reformas, estamos ilhados, estamos cercados, todos nós, tanto estados, municípios quanto a União, e naturalmente esse período de austeridade é mais longo, continua mais longo, que é um período de correção de excessos anteriores. Bom, o ministro está respondendo, então, a questionamentos dos parlamentares. A comissão é mista, formada por deputados e senadores. Uma das maiores perguntas que é feita é com relação à geração de empregos. E aí ele disse que diante desse cenário, traçado, sem dúvida a questão da geração de emprego é o maior desafio que eles têm atualmente, mas que à medida que essas reformas forem andando e a economia for dando resposta, a tendência é que essa tarefa também vai conseguindo evoluir. Piotr. Muito obrigado, Mariana. Bom, vamos tentar entender um pouco mais com alguns números para compreender esse momento fiscal brasileiro bastante complicado. Eu vou só repisar aqui, uma frase que tenho dito com alguma frequência. Eu conheci ao longo dos meus 28 anos de jornalismo vários economistas que diziam uma coisa quando estavam apenas do lado de fora do governo, criticando políticas econômicas, mas quando iam para o governo, normalmente amainavam o discurso. O ministro Paulo Guedes é exatamente o mesmo, com um pouco mais de forma enfática ao dizer as coisas. Ele é extremamente contundente em relação às contas do governo e à necessidade das reformas. Mas vamos lá. O ministro foi convidado justamente a ir ao Senado hoje para explicar o que seria esse crédito suplementar. O governo hoje já está gastando mais do que arrecada, ou seja, as contas do governo são deficitárias. O ministro tem dito com muita frequência, o governo tem exposto esses números com muita frequência, que o governo está gastando mais, por exemplo, na Previdência. Ou seja, esse sistema de participação que se tem hoje na Previdência, ou seja, que quem trabalha está pagando quem está aposentado, quem trabalha não está conseguindo pagar quem está aposentado. Ou seja, aí o governo deficitário na Previdência não pode deixar de pagar as aposentadorias, vai ao mercado e emite títulos de dívida justamente, ou seja, ou tira de outras áreas que poderia aplicar o dinheiro,
de outras áreas, como, por exemplo, educação, segurança, saúde, infraestrutura. O governo não tem investido muita coisa em infraestrutura porque está endividado. Ou ele vai ao mercado e emite títulos de dívida para se pagas ali. Títulos do Tesouro, por exemplo, que vão ser pagos lá na frente. Para se ter uma ideia, o pedido de crédito suplementar para este ano é de 248 bilhões de reais. E o problema do fiscal do governo já começaria no mês de julho. Eu fiz menção ao mês que vem, junho, não é em julho, que o governo já teria problemas. A necessidade dele poder se endividar em mais 248 bilhões. Porque tem a regra de ouro e, obviamente, a regra de ouro é se o governo emitir títulos de dívida e não estiver fazendo investimento, ele não pode fazer. Então, ele tem um teto ali. Para você ter uma ideia, 240 bilhões desses 248 iriam para pagamento de aposentadoria a partir de julho. 30 bilhões por benefício de prestação continuada, aquele benefício de assistência social que paga pelo menos um salário mínimo para pessoas a partir dos 65 anos. 6 bilhões para pagamento do Bolsa Família, que é outro programa assistencial brasileiro. E 10 bilhões para o Plano Safra. Para se ter uma ideia do tamanho do rombo brasileiro hoje em relação às contas públicas. E aí o ministro fez menção a um outro ponto, logo no primeiro trecho aí que a gente ouviu, que a Mariana Jungmann nos trouxe, que ele diz assim, mas a economia não está reagindo, mas estaria reagindo a quê? Daí que a democracia brasileira está sendo colocada absolutamente em prova. E quando se fala em democracia brasileira, é esse sistema tripartite de poder que se tem. O executivo, o legislativo e o judiciário. Todos eles têm responsabilidade. Não adianta imaginar que o executivo vai propor um plano importante se o legislativo demora muito a votar. A gente está vendo a reforma da Previdência andando com certa lentidão, pelo menos no começo foi muito lento. E depois, qualquer reclamação judicial, isso provoca mais atrasos. O tempo da economia é muito diferente do tempo da economia, o tempo da política. Por isso a gente está vendo justamente um problema entre a necessidade econômica urgente, até para se criar um novo clima econômico no país, e se ter investimentos que vão gerar empregos, e aí a gente passa a ter um ciclo virtuoso da economia do que nós temos hoje, em que obviamente está todo mundo esperando a reforma da Previdência avançar para depois fazer um investimento, para depois gerar um emprego, que depois vai gerar renda, para depois gerar consumo e gerar de novo investimento por parte da empresa. Ou seja, a necessidade do andamento da reforma está muito clara nessa fala do ministro. Vamos só citar em relação ao crescimento da economia. O crescimento da economia já está bem menor do que estava no começo do ano. A gente tem que falar disso, por exemplo, do que a gente mostra com muita frequência aqui do Boletim Focus. Para você ter uma ideia, o PIB há um mês era de 1,95% a previsão, agora já está em 1,45%. Semanalmente ele cai. A produção industrial, por exemplo, de 2,30%, 1,70%. Isso demonstra claramente a situação. Vamos falar um pouco do setor de serviços também. O setor de serviços teve um recuo agora no mês de março, o que preocupa também o que será o resultado do primeiro trimestre do crescimento da economia do PIB brasileiro. O Maurício de Almeida está conosco no Rio e tem informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A pesquisa que é realizada pelo IBGE constatou uma queda de 0,7% no setor de serviços no mês de março em relação a fevereiro. Ou seja, o setor de serviços perdeu fôlego, perdeu faturamento no mês de março. Essa foi a terceira queda consecutiva, ou seja, em 2019, nos 3 primeiros meses do ano, o setor de serviços sempre apresentou um resultado negativo em comparação com o período anterior. Portanto, nesse primeiro trimestre de 2019, o setor de serviços, que inclui principalmente a área de comércio, apresenta um resultado negativo de menos 1,7%. Isso, como você mencionou, certamente vai acabar provocando uma forte influência no resultado do PIB agora para o primeiro trimestre, já que o setor de serviços ele é responsável por cerca de 70% do produto interno bruto do país. Ou seja, com o setor de serviços registrando num primeiro trimestre menos 1,7%, existe uma tendência do PIB ficar bem perto de zero, ou quem sabe até o PIB apresentar uma retração, ficar negativo nesse primeiro trimestre de 2019. A queda no setor de serviços é explicada principalmente por conta da economia que ainda não voltou a acelerar de forma efetiva e por causa do alto índice de desemprego. Com pessoas desempregadas, milhões de desempregados, a economia acaba tendo dificuldade para gerar riquezas, porque o comércio que representa o PIB
no setor de serviços, acaba não rendendo muito. O consumo das famílias cai e, com isso, o setor de serviços sente esse impacto. Quando comparamos o setor de serviços em março desse ano com março do ano passado, temos então uma queda ainda mais expressiva. Foi uma redução de menos 2,3%. Já nesse caso, essa queda foi influenciada porque em março desse ano nós tivemos o Carnaval. No ano passado o Carnaval foi em fevereiro. Portanto, em 2019 foram menos 2 dias úteis no mês e, por isso, o setor de serviços acaba apresentando um resultado ainda pior em relação ao ano passado. No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de serviços agora registra uma pequena alta, quase no nível de estabilidade, mais 0,6%. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bom, dia de trégua no mercado financeiro, no mundo inteiro foi assim, ou seja, diminuiu um pouco a tensão entre os Estados Unidos, ou pelo menos a troca de farpas entre as equipes de negociação dos Estados Unidos e da China em relação à guerra comercial que as duas maiores economias do mundo estão travando e ontem puseram a economia para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje o Ibovespa subiu 0,40%, recuperou os 92 mil pontos, 92.092 pontos. Aqui eu estou para o lado do peso pesado do Ibovespa, Petrobras 0,39, Vale também 0,34, Banco do Brasil, Bradesco, então todos tiveram queda. O JBS está aqui porque hoje também houve a divulgação de várias empresas com relação ao balanço do primeiro trimestre. A JBS subiu 8,36%, ajudaram aí nesse resultado do Ibovespa que a gente viu agora há pouco. O dólar comercial a 3,97, praticamente estável, uma queda de 0,08. Vamos falar de um outro assunto que acomete a vida de muita gente. Quando você tenta cancelar um serviço, como por exemplo a TV por assinatura, e você fica horas e horas falando com um atendente que responde coisas robóticas para você, agora o cancelamento vai ser possível ser feito meramente pela internet. A Vanessa Casalino conta essa novidade. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Dentro de um mês, os assinantes de TV a cabo vão poder cancelar o serviço, como você disse, pela internet, pelo telefone ou até pessoalmente, mas com menos complicações. Hoje em dia, esse cancelamento só é possível pelo telefone, quem tentou já sabe. É uma via sacra. O consumidor tem de ligar para a central de atendimento, passar por vários atendentes e muitas vezes a ligação chega ao fim sem que se consiga o cancelamento. A mudança foi aprovada em março pelo Senado Federal, sancionada ontem pelo presidente da República. Hoje, a nova lei foi publicada no Diário Oficial da União e entra em vigor em 30 dias. Até lá, as operadoras vão ter de criar ferramentas para que o assinante consiga cancelar o serviço pela internet ou pelo celular. E essa facilidade em cancelar o serviço vem no momento em que a TV paga perde clientes. De acordo com dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, foram 550 mil cancelamentos só em 2018, Piotr. O Tesouro Direto vai pagar a partir de amanhã o maior valor em relação a títulos de dívida emitidos, em relação a todo o investimento que você fez e que você está resgatando. Para se ter uma ideia, serão 88 bilhões pagos em títulos federais. 9 bilhões para pessoas físicas, estamos falando praticamente de Tesouro Direto aqui. 122 mil investidores, investimentos que são desde 2013 até 2017 e serão corrigidos 8%, 8,03%. A inflação do ano, mais 8,03%. Bom, a gente fala desse assunto daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, com um entrevistado especial aqui, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre esse pagamento que o Tesouro vai fazer amanhã, aliás, bilionários, são mais de 80 bilhões, sendo que 9 bilhões são para pessoas físicas, pouco mais de 120 mil pessoas que vão receber esse dinheiro que obviamente já aplicaram lá atrás. Daniel Linger está conosco, ele é estrategista da RB Investimentos. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Esse dinheiro você imagina que vai quicar na conta e voltar para o investimento? Ou muita gente vai usar isso para consumo, levando-se em conta que nós temos aí ainda com a economia parada e que talvez as pessoas estejam com falta de recurso em casa? Bom, Piotr, obrigado aí pelo convite. Não dá para saber exatamente qual o comportamento dos investidores, mas acho que pela característica do título público, o Tesouro Direto hoje ele dá liquidez, né? Ele permite que o investidor que comprou esse título, seja no início ou seja durante esse período de duração do título, ele consiga recomprar, ele consiga desfazer daquele investimento. Então, se o investidor realmente precisasse do dinheiro, ele já teria vendido no mercado, né? Hoje, eu entendo que tenha essa facilidade do Tesouro prevê essa questão de liquidez.
Então, assim, amanhã a gente vai conseguir entender se esse dinheiro vai voltar para consumo, que seria muito bom para a economia, ou se os investidores vão preferir realmente continuar isso como uma poupança, seja uma previdência ou para uma reserva de seguridade para o investidor. Porque o valor chama atenção, né? Chama, é um valor vultuoso. Esse é o maior vencimento que vai ter de título público, né? Que o governo coloca, obviamente, se esse dinheiro vai para a economia, agita muito a economia. Mas vamos pensar do ponto de vista do investidor. Como você fez menção à liquidez, ou seja, ele já poderia ter retirado se ele tivesse uma necessidade financeira, mas se bem que eu vou fazer menção aqui a uma coisa, tem muita gente que acha que dinheiro de aplicação é intocável até não vencer. Ele paga juros do cartão de crédito a 300 e poucos % ao ano, em vez de saldar a dívida, e fica recebendo um valor muito menor no investimento. Aliás, não tem investimento que banque o juro do cartão de crédito. Mas vamos lá. Se esse investidor decidir reinvestir, o Tesouro continua sendo uma boa opção ou é melhor buscar outras coisas no mercado? Não, boa pergunta também. Você comentou, é interessante essa sua análise, né? Às vezes por desconhecimento do investidor, ele não sabe que ele poderia ter vendido esse título no meio do caminho, né? A gente tem que só colocar uma ressalva nessa questão, que ele comprou o título público indexado à inflação. Então, ele rende a variação da inflação mais uma taxa de juros. Se ele levar até o vencimento esse título, seja esse que está vencendo amanhã, seja qualquer outro título público indexado à inflação, ele tem que ver qual é a taxa que vai ter para ele fazer essa liquidação no meio do caminho. Se ele levar até o final, vai estar contratado aquela taxa. Acho que essa questão de levar informação para o investidor é muito importante, né? Porque nesse exemplo que você deu, às vezes ele está pagando juros num crédito ao consumidor ou mesmo num cartão de crédito muito alto e está recebendo uma rentabilidade muito baixa. Então, em analisando as finanças pessoais, faria total sentido ele vender esse título público no meio do caminho e amortizar aquela dívida que ele tem. Mesmo com a possibilidade de uma taxa que ele pagaria por tirar o dinheiro antes do prazo. Ele teria que fazer conta, mas pelo tamanho dos juros que se paga no cartão de crédito, eu posso passar com uma certa confiança para você que compensaria ele vender esse título público no secundário e pagar essa dívida que ele tem no cartão de crédito. Mas se falando em um investidor que realmente não tem essa dívida e não tem a outra destinação do recurso, o mercado hoje é diferente de quando ele comprou esse título lá em 2013 ou ao longo, né, desse período de recessão que a gente passou. Hoje existem outras opções como alternativas para os investidores, né? Aquele investidor que é mais conservador, a minha recomendação é que ele continue no título público indexado à inflação. Por quê? O título público ele é o investimento mais seguro que se tem hoje no Brasil, porque o risco é do governo pagar ou não pagar, aquilo que a gente chama de risco soberano. É o maior risco que tem, é o menor risco que tenha no mercado. A partir do momento que ele tende a fazer uma composição da carteira dele, que é muito recomendado, não coloque, aquela velha teoria, não coloque todos os ovos numa cesta, faria sentido ele comprar um pouco de títulos públicos. E uma outra sugestão que hoje está muito popular no mercado são aqueles fundos de debêntures incentivadas, né? O que é esse fundo de debêntures incentivadas? São fundos que, primeira característica, ele é isento de imposto de renda. Então essa já é uma atratividade para o investidor, porque no título público ele vai pagar o imposto de renda, é aquela cascata da renda fixa, né? Que começa ali em 22,5% e termina em 15% se passar de 2 anos. No fundo de debêntures incentivadas, ele não tem imposto de renda. Então, ele já tem ali um ganho que ele deixa de pagar o imposto. Só fazer uma ressalva para o nosso espectador. Debêntures são títulos de dívida que, por exemplo, as empresas emitem para ter um dinheiro mais barato no mercado e, às vezes, boa parte de debêntures vai para financiar a infraestrutura. Daí o benefício que o governo dá de isentar de imposto de renda. Pois não. Perfeito. Eu ia chegar nesse ponto porque ele tem um componente de risco um pouco maior do que o título público. Porque o título público quem te deve é o governo. Então você está correndo o risco do governo te pagar ou não te pagar. A partir do momento que se você for por essa alternativa de um fundo de debêntures incentivadas, não é mais o governo que vai dever, não é mais o risco do governo, e sim é o risco das empresas que emitiram essas debêntures de pagar ou não pagar. Está certo que esses fundos, por essência, eles são fundos conservadores, né? Eles têm, a outra característica dos fundos é que eles têm um gestor profissional. Ou seja, são profissionais do mercado financeiro que só fazem isso. Eles vão fazer a gestão do recurso do cliente. Então, o cliente ele não vai escolher qual debênture ele vai comprar. E sim, ele vai escolher qual fundo ele vai investir e esse fundo ele vai escolher diversas debêntures no mercado para pulverizar o risco dele. Então, se tiver algum problema com uma debênture, vai ser um pedacinho só do fundo, não vai ser o recurso todo do investidor. Então, essa seria uma segunda opção para o investidor de ganhar um pouquinho mais, já que a taxa de juros historicamente está menor do que no passado, né? Quando esse título foi emitido, o 2019 que vence amanhã, a taxa de juros estava em 7,25. A gente viu um momento não
propício para a economia no Brasil. Essa taxa de juros subiu acima de 14% e nos últimos tempos ela vem reduzindo e hoje ela está em 6,5%, né? Então, você optar por ir para produtos que têm um componente maior de risco, mas que também ele entrega um pouco mais de rentabilidade. Além disso, eu também mencionaria também que está muito comum hoje no mercado os CRIs e os CRAs, que também são produtos isentos de imposto de renda, que entregam um pouquinho mais de rentabilidade para os investidores, né? Mas isso é tudo uma análise pessoal que ele tem de fazer e, claro, dívida nenhuma justifica você aplicar um dinheiro e não pagar a dívida dado os juros que são muito maiores. Perfeito, análise correta. Daniel, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais aqui. Obrigado. Daniel Linger conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Hoje, terça-feira, amanhã, quarta, às 6 horas da noite ou da tarde, se você preferir, nós estaremos de volta. Até lá.